Bom, pessoal, vamos comentar então mais um pouquinho sobre o nosso cenário do boi gordo. Algumas semanas, desde o início de novembro, a gente vem alertando que esse mercado estava chegando num final de movimento, ele estava se aproximando de um final de movimento, ele se estabilizou por um período ali na região dos 145, nossa probabilidade de queda estava baixa, acendeu o nosso sinal ao amarelo para a região de compras, ou seja, não é hora de vender, é hora de comprar, né? Então, quem tinha que vender, quando a nossa probabilidade de queda acende esse sinal, olha, você tem que vender, vende devagarinho, há um cenário de mais chance disso aqui subir em algum momento, e como a gente vinha alertando, esse movimento era no início de dezembro, né? Ou no final de dezembro. No início de dezembro chegou aí e o boi já subiu R$ 4,00 em São Paulo, R$ 4,40 praticamente em São Paulo. Nas outras praças, uma média das outras praças foi ao redor de R$ 2,00 de alta, e essa pressão tem se mantido. Alguns fatores estão por trás disso para a gente olhar para frente, né? Então vamos dar uma pensada no que está acontecendo para a gente poder olhar um pouquinho o cenário nas próximas semanas. O primeiro deles, eu mostrei para vocês no nosso relatório, que o equivalente carcaça, que é o nosso boi casado, a carcaça do nosso boi, assumiu patamares mais altos do que 2016, onde foram os melhores patamares da última década. Ou seja, os preços da carcaça bovina estão caríssimos, estão nos patamares mais altos. E isso dá um movimento interessante, porque o boi não subiu tanto quanto essa equivalente carcaça. Então, abriu-se aí uma margem para a indústria do mercado interno trabalhar, e isso é muito interessante. Nós vamos comentar isso daqui a pouquinho. Outro ponto é que isso veio também com volumes. Nos nossos modelos, a gente consegue projetar o volume já abatido com antecedência, mostrando aí já novembro, e já conseguimos ter alguns sinais de dezembro. Então, a gente vê que esses volumes de carne estão sendo bons volumes vendidos. Então, você tem preço de carne mais alto com bom volume, e isso dá um cenário de demanda forte, né? Existe aí uma demanda no mercado interno se fortalecendo, o que havia sido fraco o ano todo. Era o meu alerta, no ano todo foi uma demanda interna fraca, minha preocupação. E isso veio melhorando. Nós estávamos muito focados a mercado internacional e mercado interno fraco. E agora nós começamos a ter os dois. Nesse final de ano temos uma boa exportação e um bom mercado interno, certo? E quando a gente olha então essa diferença entre o nosso boi casado e o nosso boi gordo, a gente vê também que isso está nos maiores patamares das últimas décadas também, está muito próximo a esse patamar. Ou seja, a indústria está vendendo esse boi casado, né, com margem para pagar o boi gordo, e ainda sobra todos os subprodutos aí para ela realizar suas receitas. E isso é raro. Se a gente olhar, poucas vezes no ano subiu acima desses patamares. Só que haviam fatos importantes. Um foi a carne fraca, onde houve um excesso de oferta para o frigorífico, e ele também, os frigoríficos que ficaram no mercado, também se beneficiaram de poder vender melhor. Então a margem abriu. E o outro foi o evento da greve dos caminhoneiros, onde aí é prejuízo para todo mundo, porque não tem boi, falta boi no mercado, o preço sobe e ninguém tem boi. Mas no caso da carne fraca foi um grande benefício. Então é raro esse movimento ocorrer, e isso bota todas as indústrias internas disputando essa carne com as indústrias exportadoras, e gera então, portanto, maior demanda. E essa maior demanda, maior disputa pelo boi gordo, é muito interessante. O último fator, que seria aí fechar um quadro muito legal, é o produtor se retirar da oferta. Ou seja, temos demanda, estão comprando mais, precisam exportar e não tem oferta. O produtor se retira desse quadro. E se isso ocorrer, como é normal aí a partir do dia 15, do dia 20, esse quadro encolhe de oferta, você realmente bota uma pressão mais altista no mercado. Mas isso vai depender aí desse quadro, como é que ele vai se fechar. Então, não negociar, né? As estratégias aí dependem de você não negociar, os produtores se retirarem desta oferta. E isso nós vamos acompanhar no nosso probabilidade de queda, que semana a semana a gente vai fazendo essa revisão com vocês. Acho que tem que ficar de olho e aproveitar a oportunidade. Se você tem que comprar animais, há uma chance do preço estar maior no final do ano. Se você tem que vender, os preços podem estar maiores
para o final do ano. Ok? Então, até semana que vem.